E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a leitura. Será que leitura como método de estudo, ele é um método eficiente? Ou será que a gente pode deixar de ler? Será que a gente pode estudar sem a leitura? Será que leitura é sempre essencial ou não? A gente vai responder isso hoje nesse vídeo e também a gente vai falar sobre formas de você tornar a sua leitura, então, um método mais efetivo de estudo e como é que você pode melhorar a sua leitura nos seus estudos para que você tenha um rendimento melhor na hora dos estudos. Então vamos lá, hoje a gente vai responder isso aí. Fica ligado aí que hoje a gente vai responder no final do vídeo. Algum tempo atrás eu coloquei essa tabela aqui lá no Instagram. Lá no meu Instagram, que ela mostra entre os estudos, quanto mais ativo for a metodologia de estudo, melhor ela é. Tá certo, esse princípio tá certíssimo. E aí a tabela ela justamente mostra que a leitura ela é um dos métodos menos ativos de estudo que você pode ter. Isso é verdade. A leitura, dependendo da forma que ela é feita, a leitura ela pode se tornar... você pode acabar entrando no automático, você vai lendo, e quando passou 3, 4 parágrafos, nem sabe o que você acabou de ler. Isso é muito comum. Só que tem muita gente, então, por causa desse princípio, que orienta o quê? Que orienta que as pessoas, se a leitura não é ativa, então não vamos ler. Tá. Em certo aspecto, dependendo do perfil de pessoas e dependendo de que estágio de ela já está para preparação para um concurso, eu concordo com isso. Se é uma pessoa que já fez vários anos de cursinho para o vestibular, se é uma pessoa, um concurseiro que já estudou para esse modelo de concurso várias vezes, se é uma pessoa que está estudando para a prova de residência e está lá na fase final de preparação de residência, concordo. Essas pessoas elas já viram, pelo menos já era para ter visto toda a teoria. Já era para ter visto toda a teoria, já era para ter aprofundado todo o seu conhecimento e ter feito uma base sólida. Então, quando você chega na fase final de uma preparação, realmente, você tem que ir para questões, você tem que ir para simulados, você tem que ir para revisão mais rápida, porque quanto mais revisões e quanto mais questões, mais efetivo vai ser a absorção do conhecimento. Só que a leitura ela é fundamental para construção de conhecimento de qualquer parte, de qualquer pessoa. Você sempre vai precisar aprofundar o seu conhecimento. Porque quando você está, por exemplo, numa graduação, se você está em qualquer preparação que for, se você está estudando com algum objetivo, para chegar no número de questões alto, você tem que ter uma base sólida. E para a medicina isso é fundamental. Por exemplo, a gente que estuda na medicina, a gente estuda uma gama de conhecimentos gigantesca. Se brincar, tem mais conteúdo do que para o vestibular. Você tem durante a faculdade para passar na prova de residência. E aí tem muita gente que orientando, não, vamos estudar só por flashcard, só por questões e tal. Se você está no último ano, falta pouco tempo à prova, concordo. Mas leitura para quem está nessa fase de aprofundar o seu conhecimento, internato ali, na minha concepção, é fundamental você ter leitura. Por quê? Porque a leitura que vai dar para você é justamente esse aprofundamento que você tem que ter no conhecimento. Você não pode ficar apenas no superficial, apenas o tópicozinho. Você tem que ter pelo menos uma visão geral de como é que funciona, um pouquinho mais aprofundado, cada uma das especialidades. Você não pode simplesmente, uma ELISA, tá, mas e como é que funciona? Como é que faz? Como é que isso acontece? Como é que surgiu isso? Tem que ter essa leitura aprofundada, tem que ter isso. Então, a leitura ela é fundamental para a construção do conhecimento. Sem a leitura, você jamais vai ter uma estrutura sólida para que você consiga depois revisar, depois você vai conseguir focar em exercícios. Mas se você for direto para essa fase de revisão e exercícios, sem já ter uma base sólida, como se fosse final de preparação, eu não vejo como positivo. Eu acho que isso pode acabar criando apenas profissional concurseiro e sem ser um bom médico. Então é por isso que eu não quero só fazer isso. Deixa isso para próximo ano. Próximo ano eu vou fazer mais isso. Mas agora que meu foco é estudar para a prova de residência, mas também ser um bom médico, fazer um internato e aprender também as condutas médicas, eu tenho que ter esse aprofundamento da leitura. Então, para resumir, é o seguinte, a leitura ela serve como aprofundamento do nosso conhecimento. Sem a leitura é impossível você ter um conhecimento realmente aprofundado do assunto. E sem leitura você vai ser o quê? Vai ser raso. E ninguém quer ser raso, né? Ninguém quer ser raso no conhecimento. Então, reflita aí se leitura é essencial para você ou não. Mas daí então, a gente volta no problema que a gente falou lá no início.
a maioria das leituras elas acabam se tornando um estudo passivo. A maior parte das pessoas pega um marca-texto e sai lá, compulsivo. Vou mentir não, que eu já fiz isso. De vez em quando eu me pego fazendo isso, sem querer. Compra lá meio mundo de Stabilo. Eu descobri que existe Stabilo. Olha aí, nem sabia dessa marca. Eu só usava da Bic mesmo. E a pessoa pega lá e sai marcando tudo. E quando vê, a página inteira tá grifada, o que é importante? Nada. E nunca mais volta lá pra grifar. E no final das contas não serviu pra nada, a não ser pra pintar o livro, né? Então, como é que a gente então faz para transformar então essa leitura em um método mais ativo possível, para que a leitura ela absorva, para que você consiga realmente absorver o máximo do conhecimento na leitura? Então, sempre que tem uma aula, a gente faz uma anotação. Pelo menos eu gosto de fazer a anotação da aula, porque isso, pelo menos eu percebo que eu vou acompanhando o raciocínio do professor e eu gosto de anotar. Tem gente que não anota, mas ok. Eu vou fazer, eu tô falando o que tá funcionando pra mim e o que eu tô gostando. Então, durante as aulas eu faço as anotações da aula. Então, pega as anotações da aula e aí, antes de você começar a leitura, o que eu faço? Se eu vou usar um material de aprofundamento, que no caso é o médio curso. Então, se eu vou fazer a leitura do material do médio curso, o que eu tenho que fazer? Antes de começar a ler o capítulo, a primeira coisa que eu faço é passar pela revisão da aula de forma ativa. Como é que eu faço isso? Primeiro eu fecho os olhos, né? Ou não precisa fechar o olho, olha pra frente. Tenta lembrar do conteúdo da aula sem ver o material de revisão, sem ver o material, anotações da aula, sem ver as anotações da aula. Então, primeira coisa, eu tento lembrar do conteúdo que foi passado na aula. E eu tento lembrar qual foi o assunto que foi passado. Esse. O que foi passado? Então, vamos lá. Etiologia, qual é a etiologia principal? Qual é a causa? Quais são os fatores de risco? Qual é o tratamento? E aí, dessa primeira forma, eu já passo a minha primeira revisão mental sobre o assunto. Eu lembro o que foi que eu consegui lembrar, o que foi que eu estou esquecendo. Então, a primeira revisão aqui. Aí, na hora que eu não consegui lembrar, terminei de fazer, que a gente já não lembra um monte de coisa, já vai agora para a revisão, você olha para a anotação. Aí eu passo pela anotação e aí eu vou vendo da anotação o que eu estava lembrando e o que eu não estava. Então, eu já reviso de novo. E aí, assim que eu terminei de fazer a anotação, o que acontece? Eu já consegui passar por todo o conteúdo que eu vou ler de uma forma superficial. Ou seja, na hora da leitura, o que vai fazer? Eu vou ler mais rápido. Primeira coisa, eu vou ler mais rápido. Por quê? Porque eu já sei quais vão ser os tópicos que vão ser abordados. E quais são os tópicos que são mais essenciais para você aprender. Quais são os tópicos ali que são os mais difíceis e quais são os tópicos que mais caem na prova de residência. Entendeu? Então, isso é fundamental. Por quê? A leitura rende muito mais. Então, por exemplo, eu tô aqui estudando aborto. Aí, na hora que eu tô estudando aborto, eu sei que aborto é as principais causas de aborto. Quais são a apresentação clínica de aborto. Na hora que eu vi que aborto aberto, você tem o aborto que tem colo aberto. Então, você tem incompleto, inevitável e infectado. Então, na hora que você viu isso, que você já sabe qual é a apresentação clínica de cada um e qual é a conduta, na hora que eu vou para a leitura, eu já vou, pronto, cheguei aqui na fase de abortamento, colo aberto, pronto. Então, se eu já li, eu já lembro qual foi. Então, eu já mantenho aqui do lado a anotação e a leitura vai rendendo muito mais, porque você vai fazendo uma leitura mais ativa e você vai conseguindo relacionar um tópico com outro. E a leitura rende muito mais. E outra coisa, terceiro ponto que é extremamente importante. As anotações da aula não são completas. Então, o que a gente faz? Durante a leitura da apostila, sempre vai ter alguns assuntos que a gente vai considerar que podem ser acrescentados no resumo, que podem ser acrescentados na anotação. Então, assim que tem alguma coisa, eu já anoto. E outra coisa que eu estou evitando fazer também é que eu evito botar um monte de marca-texto. Esse aqui também, e eu não fico segurando ele para não ficar com aquela compulsão de ficar grifando tudo. Então eu deixo ele aqui, do outro lado aqui, ele fica quietinho e ele só é usado no momento que é realmente importante. Aquilo que cai em prova, aquilo que eu tô esquecendo muito, aquilo que é o essencial do assunto, só grifo poucas coisas. E grifo apenas o que é realmente essencial, para não ficar naquela compulsão de ficar pintando tudo, como eu já fiz por muito tempo, fiquei fazendo isso a vida toda quase. Fiquei feliz agora, saiu o resultado do simulado aqui, consegui melhorar,
Ainda tô longe do que eu quero, né? Mas até o final do ano que vem eu vou estar bem melhor. Chegar aí em mais de 80%, ainda não estou nisso, mas já melhorei. Tô feliz com a minha melhora. E seguimos melhorando. Nos 3 últimos simulados eu melhorei. Tô felizão com isso. Então, se gostou da dica hoje, deixa um like aí, deixa esse botãozinho azul, não se esquece não. Ajuda o parceiro aí, deixa um comentário aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas pra vocês melhorarem a leitura de vocês, tornar a leitura mais ativa. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, deixa um like, um comentário aí, envia pra algum amigo que vai gostar. E é nóis, galera, tamo junto, valeu. Tamo junto aí, valeu!